Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã. Vamos iniciar então o nosso Evangelho no Lar, inicialmente com a nossa prece matinal. Querido Mestre Jesus, nesta manhã nos encontramos envolvidos na Tua presença de puro amor e misericórdia. Te pedimos, ó Mestre Jesus, que estenda os teus braços compassivos a todos os irmãos que sofrem, sejam nas ruas, sejam nas penitenciárias, sejam nos hospitais, desesperançados, necessitados também da saúde ou necessitados daquele amparo, daquela mão e daquele colo que traz o amor, a paciência, a piedade, a compaixão a todos os nossos corações. Graças te damos, ó Mestre Jesus, nesta manhã, pelo amparo espiritual que se faz aos nossos corações. E damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, na paz e na alegria de aqui estarmos contigo. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso Evangelho de hoje, o tema dele é o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, e o item que caiu para nós é o item 17, cujo título é A Piedade. Este tema se encontra na Instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma comunicação do Espírito Miguel, que ocorreu em Bordeaux em 1862. Eu vou ler, então, um trecho inicial dessa obra aqui. Eu não vou ler toda a passagem, convido a vocês a lerem ela depois, com calma. Eu vou ler o primeiro parágrafo. E diz assim o Espírito Miguel: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que os vossos corações se enterneçam ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolvei-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é o amor. O amor é o devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a vida praticou o Divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Então, meus irmãos, a piedade, esse sentimento que mais nos aproxima dos anjos, que mais nos aproxima dos espíritos superiores. A caridade, quando bem sentida, ela significa compaixão, ela significa que o nosso coração se deixa enternecer, ele se deixa apiedar pelo sofrimento dos nossos irmãos do caminho. Nós podemos fazer uma comparação muito simples. A diferença entre a piedade e a indiferença. Indiferente foi o irmão
rico, na parábola do rico, que estava indiferente a Lázaro, aos sofrimentos de Lázaro, nessa rica parábola que nos ensina Jesus. Indiferente é o egoísta, é aquele que se encontra cristalizado num sentimento de indiferença. Ele não consegue colocar o coração no sofrimento alheio, porque isso significa nós termos compaixão. Ele se encontra num estado íntimo de bloqueado o sentimento dele. Ele se encontra, como poderíamos dizer, num estado de frieza emocional. Ele não se movimenta para ajudar o irmão do caminho. Diferente é o irmão que tem piedade, porque ele se movimenta, ele sente consternecido, ele vai em busca de auxiliar os irmãos do caminho. Nos diz aqui Miguel, ele diz uma frase muito linda, ele diz assim, temei, conservai-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. O que ele está dizendo para nós aqui? Tememos ficarmos indiferentes quando nós temos condições de ser úteis, e nós temos condições de ser úteis de várias formas. Dentro do nosso lar, por exemplo, realizando a prática do Evangelho no lar, convidando os nossos familiares a realizar essa prática tão linda e tão maravilhosa, que só nos traz bálsamos de saúde, de paz e de alegria, e que traz para toda a comunidade do nosso planeta Terra energias de muita luz e de muita paz. Temei-vos, conservai-vos indiferentes quando puderdes ser úteis, pois que esse solo da indiferença é como o solo da parábola do semeador, aquele solo impermeável, inacessível. Ele se encontra inacessível aos conteúdos do amor. Ele não está ainda arejado suficientemente para receber a semente do Evangelho, a semente do amor, para que ela possa dar frutos e flores no nosso processo evolutivo. O indiferente é aquele que bloqueia o seu processo evolutivo, porque ele se encontra na posição do egoísta, do sentimento egoísta, do sentimento do orgulho. Já aquele que tem o sentimento da compaixão, ele se envolve no amor, como disse Miguel, pois que o amor é devotamento. O amor é a abnegação de si mesmo em prol do próximo. E realizar a prática do Evangelho no lar nada mais é com os nossos familiares do que nos envolvermos no amor do Cristo, do que estudarmos o ensinamento do Cristo para que possamos praticá-lo na nossa vida de relação com nossos irmãos do caminho. E que possamos todos nós ensinar a esses corações ainda impermeáveis ao Evangelho, que ele é fonte restabelecedora da paz, da alegria. O Evangelho, ele nos traz esperança, ele nos ensina um porvir melhor no amanhã, porque nós começamos a compreender que existe uma vida futura, que o Espírito é imortal e com a morte nós não morremos, é apenas o corpo físico que fica. Então que possamos ter o consolo do Evangelho e que cada dia, cada um de nós possa construir dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, relações mais amenas, relações de paciência, relações de perdão, compreendendo que todos nós somos necessitados do perdão do Pai, pois que nos diz o Espírito Lázaro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a lei de amor que o Cristo nos ensinou, ela é de essência divina. E o Evangelho, que é boa nova, ele é de essência divina. Ele é o amor do Cristo que nos envolve em todos os dias da nossa encarnação, todos os dias da nossa vida de espírito imortais. Então que possamos fazer o Evangelho no lar sempre com alegria no coração, todos os dias, tomando essa atitude
essa atitude de amor para conosco mesmo, de amor para com a humanidade, de amor para com a nossa família, de amor para com a nossa comunidade. Façamos então, queridos irmãos, neste momento, a nossa oração e que todos nós possamos nos deixar envolver pelo amor do Pai, pelo amor do Mestre Jesus, a envolver o solo do nosso coração, assim como os ensinamentos desse Espírito Miguel que nos trouxe a piedade nesta manhã. A piedade que nos conduz à caridade e que nos auxilia no nosso processo evolutivo, que nos conduz a dias melhores, que nós possamos exercitar o sentimento da compaixão para com nossos irmãos do caminho. Que sejamos aqueles irmãos que estendem a mão da oração, que estendem a mão do prato, do alimento físico, que estendem a mão do Evangelho no lar, que é a água viva que sedenta a nossa alma. Queridos irmãos, nesse instante todos nós recebemos o Evangelho a envolver os nossos lares, a envolver os nossos familiares em energias de paz, em energias de amor, em energias de tranquilidade, de harmonia. Graças te damos, ó Pai, por termos recebido nesta manhã as bênçãos da paz, as bênçãos da felicidade e da alegria em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada.